Eu sou Suzana Varelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. Vocês vão ver que o cenário está diferente. Eu estou aqui em Salvador, no Farol da Barra, a Barra aqui já se preparando para o Carnaval, que infelizmente eu não estarei aqui daqui a pouquinho para aproveitar esse clima da Bahia. Bom, começando com as notícias, eu trago primeiro a coluna Levant Filosofia, que subiu ontem no Paladar, no Estadão. O texto que eu escrevi foi a partir de uma conversa que eu tive com o Alberto Antonini. Eu contei para vocês, em novembro eu estava no Uruguai e um dos pontos altos da viagem foi essa conversa, foi um jantar com o Antonini, depois dele provar mais de 100 vinhos para poder definir o corte dos vinhos primos da Garçom. Era uma viagem para conhecer os vinhos da Garçom. E a conversa com o Antonini, teve uma hora que eu perguntei para ele assim, quais são os vinhos dele, os vinhos que ele toma no dia a dia, que ele gosta de servir para os amigos, que ele gosta de servir em casa. E o destaque dele foram os vinhos que a gente chama esses vinhos de baixa intervenção, de pequena produção, que valoriza muito o terroir, valoriza muito a tipicidade. Por exemplo, esse Tô Grávida, esse Tô Soldera. E isso ficou na minha cabeça, ficou meio ecoando aqui, como é que uma pessoa, um consultor que faz vinhos em vários lugares do mundo, né? Eu já provei vinho dele, por exemplo, estava no Uruguai provando vinho dele, já provei vinho dele, né? Outro dia eu fui para Açores, tinha vinho dele, ele faz vinho na Armênia, ele faz vinho na Toscana, claro. Então assim, faz vinhos em vários lugares do mundo e tem essa preocupação com vinhos de menor intervenção e que revelem um pouco da sua tipicidade e do seu terroir. Então a coluna mostra um pouquinho disso, foi a minha proposta e subiu ontem lá no Paladar. Como eu não fiz vídeo a semana passada, que eu estava de férias, como eu avisei aqui, eu vou aproveitar assim, na semana anterior subiu um texto meu também na Levant Filosofia, que era sobre enoturismo. A gente acompanhou, o enoturismo ele cresceu muito durante a pandemia, é uma forma de turismo mais tranquila, porque é aberto, né, ambiente aberto, sempre nos vinhedos, sempre uma paisagem bonita. E o texto mostrava assim, quando começa o primeiro semestre, quando a colheita no hemisfério sul, ela é toda no início do primeiro semestre, a época depende um pouco da localização do vinhedo, mas é sempre no início do ano, né, esse começo de verão indo para o outono. Mas e essa época de colheita é a época que as vinícolas estão mais tensas, que é quando tudo pode dar muito certo, ou a gente pode pôr tudo a perder, né? Da colheita e tudo mais, da vinificação, mas é também quando os vinhedos estão mais bonitos. Então, assim, é a época de fazer no turismo, né? E várias vinícolas sabem disso, então você tem a oportunidade de fazer colheita, de ajudar na colheita. Tem vinícolas que criam, né? Você colhe a uva e põe em tonéis para você poder pisar a uva e relembrar essa prática. Então, assim, é uma época legal de enoturismo e o texto cita alguns exemplos para quem quiser aproveitar esses finais de semana e feriados de início de ano e de colheita para fazer um enoturismo mais, vamos dizer, mais típico, vamos dizer assim. Indo para as notícias, também nesse tempo eu subi um texto para o WineAct. Foi um texto que eu adorei fazer, eles me pediram um texto um pouco assim sobre quais são as tendências para esse ano. Esse ano é um ano difícil de falar em tendência, a gente sabe que o mercado entrou bastante estocado, a gente vê a mudança de governo, ainda tem umas indefinições econômicas, mas por outro lado assim, a proposta era pontos para prestar atenção em 2023. Não necessariamente são pontos que vão se realizar, mas coisas para a gente para quem curte esse mundo do vinho, estar ligado. E aí foram 5 pontos, eu vou citar alguns, vocês podem conferir a matéria toda no blog, tá aberto da WineAct. No meu Instagram também eu pus os caminhos para acessar. Mas você tem, por exemplo, desde qual vai ser o papel do vinho brasileiro? Será que o que o vinho brasileiro vai fazer para poder aproveitar todo esse aumento de interesse pelo vinho que o brasileiro teve durante a pandemia? Como é que você mantém isso? Né? As vendas de vinho, elas vão ser online ou elas vão ser presenciais? E a aposta maior é um mix de tudo isso, né? Não, você pode até fazer uma encomenda online e passar na loja para retirar, ou vice-versa, você conhece o vinho na loja e depois vai no online. Tem uma série de tendências ali, ou de pontos para prestar atenção, né? Desde assim, como é que ficam esses vinhos mais premiums, que a venda cresceu muito durante a pandemia, mas agora as pessoas voltaram a viajar, né? Então assim, tá uma discussão que eu achei interessante, para quem quiser assistir, eu recomendo. Para quem quiser assistir, para quem quiser ler, eu recomendo, não é um vídeo, é um texto escrito. Além disso, a Ideal Consult ela citou o balanço do ano passado, do que foi importado, ainda não saiu o que foi a produção nacional, mas da importação, e a gente chegou a 16,5 milhões de caixas de vinho de 9 litros. Esse número é um número grande, mas ele é 6
6,2% em volume, menor do que foi no ano anterior, isso 2022 comparado com 2021, e 4,2% menor em valor. Essa diferença, né, uma queda maior de volume do que em valor, não significa que estamos importando os vinhos mais caros, e sim que teve uma inflação no preço do vinho. Você tem desde um aumento de logística, né, a gente acompanhou várias coisas de frete, de container, como também uma questão da própria inflação dos vinhos em sua origem. Então, assim, na verdade a gente até está importando vinhos de qualidade um pouco mais baixa, na média, né, de preços um pouco mais baixos, tem essa queda. Mas quando a gente compara com 2019, tem um crescimento, é um crescimento de mais de 20% no que foi importado em 2019, que é o último ano antes da pandemia, para o que foi importado em 2022. Então os dados estão ali. Quando a gente vai por categoria, o grande campeão de importação são os espumantes. A Espanha aqui tem um destaque grande, e os vinhos, champanhe também cresceu muito, mas o volume de champanhe é pequeno, e os vinhos tranquilos têm uma redução. Vinho tranquilo é aquele vinho que não é nem espumante nem fortificado, tem uma pequena queda, quer dizer, tem a queda que é o que está puxando para baixo, que também é o grande consumo. Dos países, né, a gente tem, assim, a Argentina foi o único país entre os grandes que tem um aumento tanto em volume quanto em valor. Os demais países estão em queda, mas mesmo esse crescimento da Argentina, ele não mudou a posição no ranking. O Chile fecha em primeiro lugar, segue em primeiro lugar, e a expectativa é que esse ano aumente um pouco a importação do Chile. Aí você tem a Argentina, depois você tem os europeus. Portugal é o terceiro, né, Chile, Argentina, Portugal. Depois vem os demais países da Europa, todos com queda. E aí a gente pega desde o aumento do preço dos vinhos, né, com custo em euro, e até problemas, por exemplo, como a guerra na Ucrânia, que às vezes atrapalha também a importação aqui para o Brasil, a questão de ter navio, de ter container, essas coisas, né? E aí eu vou para a notícia internacional. O que chamou a atenção, essa semana foi anunciada que a família Currado, que atualmente era o Luca Currado com a mulher Helena Pena, eles estão saindo da Viette. Na verdade, eles venderam a vinícola em 2016 para um magnata norte-americano, mas o acordo é eles continuarem cuidando da vinícola. Nesse tempo todo, os Barolo da Viette continuaram crescendo de qualidade, inclusive foi adquirido novos vinhedos, novos crus. Então, assim, a Viette deu um grande salto de qualidade e também de produção, mas, por outro lado, a família achou que estava na hora de sair. Então, meio assim, eles têm um bom dinheiro, né? Vender uma vinícola no Piemonte deve dar um bom dinheiro, e eles estão meio esperando os filhos definirem o que querem fazer, quais vão ser os próximos projetos. É isso. Até a semana que vem. Dessa vez, espero vocês lá de São Paulo. Obrigada e bom fim de domingo.